Bom dia, pessoal! Hoje, 11 de agosto de 2015, gravando o estudo do Devassando Invisível com vocês, vendo o nascer do sol de frente para o mar. Não sei se vocês conseguem ouvir o sonzinho do mar. De vez em quando vocês vão ouvir um gavião, é o quê? Gavião, né? Que gavião? Gavião marinho. Não é não. É. Eu disse em português naquela hora, o gabiano. Gaivota. Gaivota. Com os sons das gaivotas que voam aqui no céu. Um céu lindo, uma energia maravilhosa. E evocando a presença espiritual de vocês, Dudu, Diana, Maria, Florzinha, cada um de vocês, a Patrícia, a Mara, que possa estar conosco. O pessoal também do GE, sentindo essa vibração do mar, o mar é maravilhoso, né? Vocês que moram na beira do mar têm esse privilégio. Eu que moro na beira do vulcão passo por outro tipo de situação, né? Então, vamos começar o estudo, vamos fazer uma prece para nos harmonizar um pouquinho, evocando o pensamento divino, os espíritos amigos que nos possam assistir nesse momento, nos inspirando o coração, envolvendo-nos em eflúvios saudáveis. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade tão bonita, tão grande de estar aqui com uma amiga tão querida para o meu coração, de frente para o mar. É aquelas facilidades que a gente tem naquele momento de liberdade que Deus nos concede, porque o contato com a água do mar, com o barulho do mar, me enobrece muito o coração. Então, a minha gratidão, os espíritos amigos da Casa de Maria de Nazaré, que possam estar conosco, nos ajudando a estruturar o nosso trabalho, que as bênçãos de Deus possam chegar em cada lado de vocês, hoje e sempre, graças a Deus. Então, estou com Carla aqui. Bom dia a todos. Que dá bom dia a todos vocês. E vamos começar o estudo. Eu fiquei... A página sua qual é? Não, eu não... Você achou? Seu livro é diferente do meu. É edição diferente. Você achou o capítulo? O capítulo eu achei, já desmarquei. É o Romances Mediúnicos. Dudu vai matar a gente aí, né? Por essa pausa. O Dudu? Bom dia, Dudu. Bom dia, Dudu. Bom dia, Dudu. Olha, Dudu, eu também sei ser carioca quando eu quero. Eu também. Você pode ver assim, ó, não obstante, nem sempre o médium consegue. Qual é a página do seu? Quando eu livro é assim, né? A página minha, 134, é que só é uma tradução diferente. Aqui. Já achei. Não obstante. Justo. Então, ela está descrevendo pra gente sobre a mediunidade da psicografia, mas no seu caso específico, ela entrava em desdobramento. Ela vai contar as visões que ela tinha antes de psicografar os livros romances, principalmente aquela sequência de livros, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numies. E, por sinal, que ela está até lendo esses livros. Ela vai entender agora como foi que começou essa organização dos livros da Dona Ivone, né? Essa série que fala da vida dela, na verdade. Ela é aqueles personagens ali, logicamente, de cada livro daquele. Começando aqui, vamos lá. Não obstante, nem sempre o médium consegue transcrever na íntegra o que avista no espaço concedido por seus mestres instrutores. Parece mesmo que cenas belíssimas, admiráveis pela perfeição, deixam de ser psicografadas no decurso da obra, porque assim determinaria o próprio autor, visto que a escrita não reproduziria fielmente o encantamento que a visão espiritual alcançou. Na obra, Nas Voragens do Pecado, por exemplo, a entidade Charles, espírito que sabemos ser, o de um completo artista, e que não havia mostrado magistralmente durante o arrebatamento do nosso espírito, por ele mesmo provocado, e que deixou de escrever uma sina das mais belas que nos fora dada a apreciar na ocasião. Porque falta linguagem. A beleza do mundo espiritual é difícil de descrever, porque a gente não viveu tudo aquilo da beleza, na verdade, com a visão do perispírito. O perispírito absorve as cores, tudo muito mais bonito. Às vezes eu digo, pessoal, que aquela visão de televisão de HD, você para na frente e fica ali babando aquelas coisas lindas, e é muito mais bonito ainda. Só que como o Charles era perfeccionista,
Ele diz assim, olha, essa cena aqui não dá para passar, porque você não vai ter a ser. linguagem no cérebro suficiente para descrever essa beleza. Você vê que cenas de umbral, quando a gente muito mais fácil, o pessoal descreve uma coisa assim, umas minúcias que você fica, meu Deus do céu, o que é isso? Não precisa nem ser espírita para isso, né? Você vê livros tipo de Dante, Dante assim, delicioso para escrever aquilo ali. Por sinal, Dudu se interessou por Dante Alighieri e ia se colocar a ler esses dias por curiosidade. Então, no livro As Voragens do Pecado, a personagem Otília de Louvigne, Carla talvez saiba pronunciar melhor o francês do que eu, ao ter conhecimento do massacre da família de La Chapelle, durante a chamada Matança de São Bartolomeu, no qual sucumbira seu noivo, Carlos Felipe, tem acessos de loucura verdadeiramente patéticos e emocionantes. Em desespero, sai em correria pelo parque do seu castelo e pelos campos adjacentes, ou sobe aos terraços e torres da mesma vestusta habitação, bradando em lágrimas pelo nome do noivo, entre mil queixas pungentes e revoltas blasfemas. O jogo de luzes que envolvia essas cenas, as nuances do luar e do crepúsculo da tarde, os claros e as sombras que tudo adornavam e embelezavam entre tonalidades azuis e rosas que se mesclavam ao infinito, a suavidade da coloração, as harmonias dos sons que repetiam seus lamentos em ecos impressionantes pela vastidão local, e onde até o canto das cotovias se deixava ouvir, igual a gente está ouvindo aqui o canto das passas, eram de uma perfeição e beleza tais que acreditamos nem mesmo o cinematógrafo, que muito se assemelha a essas criações do invisível, conseguiria reproduzir na íntegra no tempo dela, né? Porque se ela visse hoje os filmes que nós, seres humanos, já somos capazes de fazer, impressionante, né? Em cenas em 3 dimensões, não existia nada disso naquela época. Você imagina que o cinema naquela época, eu acho que estava começando a ficar colorido. Porque esse livro aqui é de 65, 67. Tava começando a ficar colorido, já tava. Você pensa que eu lembro a televisão, quando mudou a televisão lá de casa, na década de 80, acho que foi 85, que passou de preto e branco a colorido, né? Nossa, era um luxo. Era um luxo. E você ficar assistindo aquilo encantado, coisa linda. Fiquei apaixonada, porque a gente ia assistir da janela da vizinha, que era a única da rua que tinha televisão colorida, né? Deve ser o mesmo. Era um encanto, quando tinha lá em casa tinha 2. Quando eu nasci, né? Tinha uma preta que foi a vida toda. Teve uma que pai parece que ganhou um dinheiro numa loja, não sei o que, e comprou aquela colorida. Então aquela ligava só de domingo, no dia do Fantástico, na hora do Fantástico, porque senão podia quebrar. Então a gente assistia tudo em preto e branco. Olha que miséria. As crianças tinham que assistir em preto e branco para não estragar, né? Mas hoje em dia já se consegue reproduzir muita beleza de colorida. Por isso que é inspiração. Por isso que a tecnologia é a nosso favor. A gente vai mandar uma fotografia para vocês, para o Dudu colocar. E a capacidade da máquina fotográfica é pegar um pôr do sol. O nascer do sol. Oh, meu Deus, de novo. O nascer do sol, as nuances, né, da sombra que faz o contorno da pessoa. Olha só. Para fazer foto, aquela galera, no início tinha que se colocar, tu lembra nas fotos antigas, em fila, no escuro. Ninguém podia se mexer, né? Tá doido se mexer? No escuro a máquina, né? O fotógrafo. E o cara lá com a carinha por debaixo e transcrever. E hoje ela diz essas belezas. Falar dos personagens, né? O Espírito Charles, para quem estiver ouvindo pela primeira vez esse áudio aqui, era o mentor da Dona Ivone e que tinha sido ele mesmo o Carlos Felipe, que ela conta, o noivo de Otília. Carlos Felipe foi Charles, o noivo de Otília. E quando Charles, foi Carlos Felipe, era irmão dela. Eles eram irmãos. E na época da matança, nesse período aqui da matança de São Bartolomeu, era quando teve a conversão dos católicos para os protestantes. Eles eram protestantes. E eles se encontravam na hora da morte, e você vai ler isso, a fazer, depois você vai ler, você vai confirmar o que eu estou dizendo, parece um evangelho no lar espírita. Cristãos puros, não aquele evangélico que a gente conhece, o protestante de hoje, porque ele fala, protestante, nego torce o nariz,
Eu sou de família evangélica, viu, gente? É Juliana que tem essa impressão de evangélicos. Tosse. Eu tive uma experiência maravilhosa, aprendi muito, aprendi a orar. Aquela impressão que a gente tem externa também, né? Daquele dos barulhos das igrejas, das confusão, dos gritos, dos salteados. Não são todas não. É lógico que não é, mas é que a gente conhece, na maioria. Por exemplo, ela tem uma outra vivência. Você contou pra mim aquela coisa ali da união das pessoas, de se sentarem em grupo, de se dividirem em células. São coisas lindas. Isso talvez sejam poucas igrejas, cara, que tem a raiz do cristianismo primitivo. Porque o cristianismo primitivo faz isso aí. Do cuidar. Do zelar. Não é isso que às vezes eu combato e fico estimulando as pessoas para fazer nos grupos espíritas. Gente, vamos. Para não ficar criando instituição grande demais e se perder. Sem vínculos, né? Perde a afetividade, o pele-pele, a humanidade, né? O sentir humano da pessoa que está ali. Teve um palestrante fazendo pau, palestrante que contava uma história seguinte, que dentro do grupo deles eles se reuniam para fazer cesta de comida. Participar da mediúnica também, aquele mesmo grupo, eles faziam caridade de levar sopa ali, quando uma companheira deles estava passando necessidade. Mas ela tímida, com vergonha, e sem achar que a necessidade dela fosse tão grande como a daqueles outros irmãos, ficava calada. Você vê, aí ele diz, a gente não conheceu o próprio companheiro que senta para você fazer uma mediúnica. Você conheceu o companheiro só de alguns encontros semanais de centro espírita? As pessoas passam angústias íntimas e é isso, minha filha, só estipulando amizade. É por isso que, quando o codificador falava das reuniões mediúnicas, as melhores eram aquelas das intimidades do lar. Né? Aquela intimidade do lar. Ele dizia, os melhores grupos, os familiares, junto do calor da lareira, porque na França, né? O calor não tinha nada para fazer, ninguém tinha televisão, Sky, Big Brother, nem WhatsApp, nem Facebook. O nego era lendo no calor da lareira e contando histórias antigas ali para os seus filhos. Né? Não tinha distrações. O único meio de se instruir era ficar em família, pecado, né? Sobre isso é uma pena que foi perdido muita coisa dessa. Mas bem, até que o avançamento tem que vir um progresso também. E tem que direcionar as energias. De qualquer jeito, esse vínculo de amizade instituído nisso aí, né? E é uma característica dos grupos aqui da Europa, né, Ju? Porque nos reunimos nas casas. E é o que às vezes eu digo assim, olha, não fica com tanta angústia no coração para estar querendo abrir centro espírita, com os negócio grande, não sei o quê. Não vai ser assim. Porque o perfil europeu é esse. Vai saber por quê? Tem um propósito. De ser 2, 3, 4 e olhe lá, às vezes de 2. Às vezes eu e Cláudia de 2. Às vezes tá eu, Cláudia e Sandra. Às vezes tá eu, Sandra e uma visitante de Sandra que fica querendo ver copo levitando. Ai, eu vi um barulho. Pessoa incorporando. A mulher viu as amigas de Sandra. Eu tô ouvindo um barulho. Não, só não tô ouvindo barulho. É a porta que tá batendo. Eu fico esperando você aqui. Aquela ansiedade, né? Aí acaba, eu tô sentindo alguma coisa, certo? Você percebe que é arte do povo. Você percebe. Por causa dos vínculos de amizade. Então, nas voragens do pecado, nessa reunião aqui, eles estavam fazendo o evangelho no lar. E chega o rapaz que foi mandado pela rainha, esqueci o nome dele agora, e mata todo mundo. Os soldados, imagina. Só que a menina, que era a Dona Ivone, ela já tinha sido escondida na casa dessa Otília. E ela amava esse Carlos Felipe, que era já. Quando mataram ele, que ela soube, ela ficou louca. Louca, ela ficou tão louca que ela morreu do desespero. Não lembro que coisa foi, não lembro mais. Depois você vai ler, vai me lembrar. Eu tô nas primeiras páginas. Contando o livro, que absurdo. Agora você contar final de livro. Mas é bom, não tem nada não. A pessoa muito obrigada, de nada. Você se estimula, assim, vai, meu Deus, agora eu tenho que descobrir por que Otília morreu, que o Juliano esqueceu. Vou ler o final. Tem um lado positivo. No entanto, tal cena das mais patéticas e belas de toda a obra não foi dada à psicografia quando o autor da mesma voltou para escrevê-la. Em vão, esperamos a sua transcrição. O impulso vibratório da psicografia não a delineou. Aliás, nem sempre se poderão aproveitar todos os detalhes e nuances dos dramas assim relatados ao médium no invisível.
porque a obra se alongaria demasiadamente, o que seria contraproducente. É fácil, porém, compreender que a dita cena, destituída de qualquer valor moral ou doutrinário, embora artisticamente perfeita, fora suprimida para que a parte doutrinária não ficasse sacrificada pela extensão da obra. Pois sabemos que o móvel dos romances espíritas é a propaganda da doutrina, por meio suave e convidativo, tributando os instrutores espirituais grande apreço a essas obras, por julgá-las imensamente úteis em virtude dos exemplos vivos oferecidos para o leitor, aos leitores. Então, voltou para escrever e ela tá lá pensando que ia fazer aquela cena toda, não rolou. Ele não escreveu porque não era útil. Era muita... Diz que tem muito livro assim, você perceber, que descreve... Agora muita não me poesia, vem em mente. Cada detalhe, a cozinha, que torna ali, acolá, mas não tem instrução doutrinária. Chega a ser cansativo. Tem algum livro assim, eu quero tentar me lembrar, que eu li espírita, viu? Que quando vai descrever, romance. Quando vai descrever, ele fica, meu Deus, você não acaba nunca. Pula, salta. Você tem vontade de pular mesmo, porque não vai no sodo, não vai diretamente naquilo que tem que ir. E fica ali, é uma amassada, né? Quem não gosta quer saber o que é que tá rolando. E o povo tá descrevendo o amarelo, canarinho, aqui do ombrelone. Só falta assim com contorno CBF. Falta você explicar o que é ombrelone. A ombrelone é mesmo. Guarda-sol, Juliana. O guarda-sol, Vocês sabem que vocês têm que ter compreensão de urgência comigo, né? Então, o guarda-sol, com esses detalhes brasileiros, só faltou o símbolo da CBF. Ela escolheu de propósito, porque é bem Brasil mesmo isso aqui, não é isso? Só faltou canarinho, mas tem andorinha. E então os romances com esses detalhes todos, a pessoa fica, meu Deus, que maçada é essa? E não tinha um intuito doutrinário, porque os livros espíritas têm que ter ensinamento. E tem muito romance, a propósito, que o pessoal gosta e eu acho legal, porque é um meio da pessoa se aproximar também, sabe? Tem coisas que são contra-doutrinárias. Já vi livro, que eu não vou citar o nome, porque é desagradável, tem gente que pode gostar, dessas autoras, que descreve, por exemplo, a pessoa desencarnou, o espírito saiu de um corpo, entrou na barriga da mãe que já estava grávida. Não existe isso. Aí você fala, olha que barriga, conversa essa pro povo. Por sinal, fizeram uma novela assim. Mulher estava grávida, a criança foi nascer, o espírito tinha acabado de ser assassinado ali e voltou, nasceu. Ué, como é? Se cada corpo é de um espírito, outro não pode substituir. Foi criado já. Então, tem detalhes assim, mas serve. E que descreve tudo, aquela coisa toda. Aí vai descrever uma história de amor. E ele enlaçou-a com um abraço ao peito. E deu aquele beijo apaixonado. Os cabelos ao vento. Aí você fica, tá bom, meu Deus, tô assistindo novela da Globo. Tem uma turma que adora, porque gosta de novela. Eu também gostava, aos 20 anos eu também gostava, não vou dizer que não gostava. Mas que é o suco mesmo, a função doutrinária de educação, de moralização se perde. E agora, depois do beijo, do enlaçamento, nega aprendeu o quê? Que streptococcus pode ir de boca para boca? O que foi? Bem, e a loura? E daí? É procurar agulha no palheiro, né? Isso aqui... Você tem que ficar captando é legalzinho a doutrina. E tal, mas alimenta só suas paixões de antes. Se você deixou de ver novela da Globo, mas você tá vendo novela de livro. Aí você vai empurrando com a barriga. Quem tá falando aqui é a primeira que leu todos os livros dessas autoras. Aos 20 anos não podia passar um que saiu pra lá ali. Mas, né, com o passar dos anos, você vê que não dá para chegar aos 60 anos se alimentando desse tipo de obra. E os livros da Dona Ivone, por exemplo, Memórias do Suicida, o Camilo Castelo Branco, com o estilo dele camiliano. E se você leu o Memórias do Suicida, tem o estilo dele. Se você viu Nas Telas do Infinito, que ele conta um conto, um é do Dr. Bezerra, o outro é ele. E ele conta, você vê que o perfil dele deixa de ser ela e passa a ser ele. Você percebe claramente, Carla. Ela descrevendo que ele pegou ela do quarto, bababá. E depois você percebe que é ele, porque ele tem um jeito irônico de fazer piada dos outros. Você vê, o cara ficou espírito, depois suicida, se lascou, sofreu, ainda faz piada com os outros. É do caráter.
E era um espírito bom, que ela gostava dele, elogiava ele tudo, não é que ele era ruim, não. Mas era o estilo dele de escritor. No Memória do Suicida, já, ele era tão camiliano, e providencialmente um livro que não saiu logo, foi rejeitado. Que aí deu tempo dela evocar Leon Denis. Foi quanto tempo? 50 anos, não 30 foi? anos. 30 anos. Que foi escrito em papel de embrulho. Foi. E foi graças a Deus que foi escrito em papel de embrulho, porque não estragou. Porque ela não tinha dinheiro para comprar caderno. E foi providencial também, porque se fosse papel comum, em 30 anos tinha estragado. Repara. Que era fininho. Repara que arte. E durou. E ela ia jogar fora. Quanto papel de embrulho, porque o livro grosso aquele. Viu? É enorme. Imagina quanto papel. Guardado, e ela passava ferro, sabe, né? Passava ferro para esticar a bichinha. Imagina o tipo do ferro, né? Ferro aquele de carvão, deve ser. Exato. Muito provável. E não gastava luz nem nada, né? Era só na mão. Pesado como caramba, que eu já tive mãe, a minha avó. E nada. Camilo fez tanta descrição literária, que ele era muito literário, né? Camilo Castelo Branco. Veio Leon Denis, da evocação da Dona Ivone. Pega o livro, olha que coisa interessante. Pega o livro, quer dizer, pegou a cópia, né, do livro espiritual. E vai, me dê meu tempo aí que eu vou estudar esse livro. E volta com o livro com acento doutrinário. Quando você lê o Memória do Suicida e você comprou ele, não vai? Você vai ler? Estou esperando chegar do Brasil. Você vai ler, você vai observar que tem essa descrição, daqui a pouco vem uma coisa doutrinária. Quando você vê, você fala, é Leon Denis. Perispírito, porque o perispírito, o corpo espiritual, escreve e você fala, aqui é o dedo de Leon Denis. Você percebe claramente o estilo de um para o estilo de outro através dela. Que coisa interessante, né? O tipo da mediunidade. Então, qual é o intuito? O intuito é o de ensinar. Porque senão ia ficar o cara contando somente a sua tragédia no mundo espiritual, o que sofreu, o que se suicidou e ficou por isso mesmo. Normalmente os livros, esses romances que eu estou citando, é assim. Sabe o que é que eu penso, Ju? O que é que você me fez lembrar aí? Aquela parte do Novo Testamento, que o apóstolo Paulo fala assim, quando eu era menino, eu falava como menino. Agora que eu sou homem, eu tenho que falar como homem. Então, é questão da infância espiritual. Um determinado momento da vida, aquele tipo de romance pode ser necessário como isca, né? Mas o romance que você vai... Que são esses que eu estou lendo agora, viu, gente? Porque tem 2 anos e meio que eu comecei a estudar a doutrina. Então, eu vejo a necessidade... Eu comprei um desses quando eu estive no Brasil da última vez, mas eu vejo a necessidade de ler coisas que acrescentem alguma coisa. Não de perder meu tempo, que eu já tenho pouco, lendo novela. É porque é novela. É. E no intuito, eu tenho a tia de um amigo que lê só esse livro até hoje. E ele fala, Ju, é melhor que nada. É melhor esse do que estar procurando em banca de revista a revistinha sensualista. Claro, você entende? Então é positivo. Vamos sempre lembrar que a gente está falando para um público espírita. Vamos falar para o público espírita, o pessoal que a gente conhece há mais de 10 anos. Deixa estar que vai vir outras pessoas que vão escutar, que conhecem a gente há pouco tempo, mas que fica a reflexão, né? Que a gente tem que procurar onde acrescentar, porque realmente, como disse Carla, o tempo para o ser humano em si, hoje é cada vez mais escasso. Cada vez mais escasso, porque temos 1001 atividades. E são as nossas prioridades. O que a espiritualidade diz pra gente? Abre mão dos momentos fúteis. Abre mão, mas a pessoa tá carola, a pessoa tá não sei o que, será? Como é que você vai buscar seu equilíbrio? Você vai lá no centro espírita, vai pra palestra na quarta, toma seu passe, sua água fluidificada. Sei porque o meu avô fez isso por anos a fio, 15, 20 anos fazendo isso. Fazia a palestra, ficava lá, dava uma boa cochilada, peguei várias vezes. Tomava sua água fluídica, seu passe, peraí, viu? Sem passe, tá doido? Saca o seu passe, sua água fluídica. É a mesma coisa que fazia na missa do domingo, não tem como. Transformação pouquíssima. E a igreja, também na igreja, né? Quando eu tinha oportunidade, uma vez disse assim pra mim, minha filha, quando eu era mais novo, eu frequentava uma mediúnica que acontecia de tudo. Foi, meu avô. Eu ia, agora não sei onde, não sei se espírito na cidadezinha que ele foi, era a polícia, ficava mudando, sabe? Uma mediúnica acontecia de tudo. E acontecia o que, Juliana? Quem sabe devia ser espírito incorporando. E antigamente,
Por isso, os livros de André Luiz, dando disciplina, comportamento. Porque antigamente o pessoal fazia reunião mediúnica, então, nego incorporava um espírito que estava chateado, era murro na mesa, era chutando cadeira, entendeu? Era dando supapo médio. O irmão estava antipático, aproveitava. Pá! Acontecia isso mesmo. Hoje em dia não, hoje estamos em 2015, já temos uma determinada instrução e não existe mais, ao menos eu penso que não existe mais isso, não tenho ouvido falar disso. Mas, por exemplo, o espírito estava ou sofrendo mesmo, era enraivado, ele estava chorando, arrancava os cabelos, o médico botava a mão na cabeça e arrancava os cabelos mesmo. Se tinha que bater a cabeça na mesa, batia a cabeça na mesa. Oh, meu Deus, oh vida, o azar, põe. Então, deveria ser esse tipo de coisa, né? E, tinha fenômeno físico, eles estavam fazendo reunião, daqui a pouco a mesa pulava, a cadeira pulava. Rolava essas coisas antigamente. E esse antigamente que eu tô querendo dizer pra vocês é os anos 50, 60, 70, interior. Rola dessas coisas mesmo, vocês sabem, né? Que nos interior, a galera do barulho vai se distrair, faz de tudo. Então, não tinha um conteúdo moral doutrinário. Você vê que ela acrescenta, ó, destituída de qualquer valor ou doutrinário, embora artisticamente perfeita. Artisticamente perfeita. Então, era tudo bonito e tudo mais, mas não tinha o educativo. Falando de romance espírita, o próprio Kardec fazia propaganda de romances espíritas. Ele chama mesmo romances espíritas. Tem o de Joana d'Arc, que era para aquela médium novinha, que eu contei aquele caso, que ela antes era psicógrafa. Depois, com o desenvolver da mediunidade ficando adulta, eu me esqueci o nome dela agora, viu, gente? Se eu me lembrar, depois eu falo. Ela ficando adulta, ela começou a fazer psicofonia, mas ela ficou com tique, que alguém tinha que copiar o livro para ela, no caso, né? Era psicofonia, mas ela tinha que fazer como fingindo escrever. Era um tique do médium. Engraçado, né? E Kardec fala muito bem dela. Que ela era uma médium histórica, fazia romance com detalhes históricos impressionantes. Vou lembrar o nome dela, agora não me lembro. Vai Irmã do For, não. Esqueci. Não é Irmã do For. E quando ela fala dos pensamentos vivos que os romances influenciam o leitor, vocês podem lembrar que quando a gente fala que eu estava conversando isso com Carla em offline, nos bastidores, sobre como é muito mais fácil a gente aprender quando alguém relata uma vivência pessoal do que livro, né? A gente fala, não, isso aconteceu comigo e eu superei isso. Você vê que as pessoas, os pecadores, entre aspas, pecadores, quando superam as dificuldades deles e digam, não, quando eu aprendi isso, eu superei tal coisa, fala, é muito mais fácil aprender, você vê o mecanismo de Deus, né? Com quem errou do que com... Kardec fala disso. Do que com os espíritos superiores. Porque os espíritos superiores vêm com uma linguagem celestial. Aí você faz assim, ó, que coisa linda, profundo. Alora? E daí? Não é? Quando vem um mediano que fala, gente, eu dei um escorregão, quebrei a cara, aí eu sofri um testemunho, aí você fica, poxa, que coisa interessante. Aí você já vê uma transformação. Então, se ele conseguiu, eu também consigo. E às vezes, por coincidentemente, quando a gente tá ouvindo palestra, nego quando conta seus casos, você fala, meu Deus, eu também fui assim. Isso aconteceu comigo, aconteceu com um parente, aconteceu na minha vida. E você começa a perceber a transformação. O intuito positivo das palestras é essa. Você vê, por exemplo, o Divaldo, todo o carinho que a gente tem com ele, quando o Divaldo fica fazendo aqueles nomes difíceis, aquele lugar, não sei o que, você se desperde, a menos eu. Mas quando ele começa a contar as histórias que quando ele estava na Bahia, e quando ele era menino, e as coisas da Mansão do Caminho, das meninadas que tá lá, não sei o que, você aqui pega a história, olha, e você aprende, não é? Olha que legal. Eu quero saber quem foi que fixou uma história daquelas internacional que Divaldo conta. É raro. Você pode até lembrar o cara, mas se lembra muito mais dos episódios da vida dele, do cotidiano, do dia a dia dele mesmo, da vida dele, do que aquela do estado do fulano que fez, que isso aconteceu no estado de não sei aonde. Porque tem mais a ver também com a nossa vivência. Com a nossa vivência. Com a nossa experiência. E quando a gente pega o exemplo do dia a dia da pessoa, a gente consegue ter uma comparação. E na homeopatia, Hahnemann trabalhou com símile-símile.
Ele vai pegar uma planta que pareça os sintomas com o seu caráter até para tratar você. Doutor Sérgio Felipe tem pego, por exemplo, e a gente está tentando desenvolver um trabalho desse muito rasteiramente, aprendendo com o doutor Sérgio. Por exemplo, uma pessoa que está superando o câncer, é uma pessoa que está cheia de energia, porque está superando um câncer, ele pega ela, passe naquele que está com câncer. Por quê? Porque aquele que está com câncer, vê o outro que superou o câncer e está dando passo e fala, puxa, ele tá bom, então eu vou dar conta também de ficar bom. E estimula. Eu estava falando com a Carla aqui, que ela faz um trabalho de intercultura, somente em escolas, com crianças italianas, de apresentar a cultura estrangeira, né? Já porque aqui na Itália não é que é como no Brasil, que foi colonizado por fulano, beltrano, ciclano, tem essa miscigenação. Aqui a miscigenação está vindo aos poucos, digo assim, nos tempos atuais. Então não é muito fácil para o povo italiano absorver a cultura alheia. Mesmo porque vê como uma invasão, né, Ju? Vê como invasão. É sempre estrangeiro. Agora, no Brasil, estrangeiro é cool, é bonito. Mas no fim de 800, no começo de 900, os italianos estavam tomando porrada em São Paulo. Menina, tomava. Pois foi até é. escravizada. Eu fiquei de cara quando vi aquilo. Pois é. Que a gente pensa, hoje é bonito, né? Ver um sotaque assim diferente falando português é bonito, é chique ser estrangeiro, né? Não sabe de nada. É. Então, aqui na Itália, a gente está começando ainda, tá muito no começo mesmo. E ela faz um trabalho com criança, e esse trabalho com criança de introduzir para a criança italiana, de família criança, a aceitar o diferente. Ou seja, crianças africanas, crianças brasileiras, principalmente crianças de terceiro mundo, que é aquelas que mais têm preconceito por causa da cor da pele, por causa daquele terceiro mundo, por causa que é pobre, que cresce, não que as pessoas enfiem isso na cabeça da criança, mas a sociedade em si é preconceituosa, não é? Então, no fato do simile-simile, que ela tem esse trabalho de como é, Carla? De botar o parecido. Eu começo sempre a trabalhar tentando partir daquilo que a gente tem em comum, né? Eu não vou praticamente dizer na África o menino toca tambor e aqui você toca guitarra, porque são duas coisas diferentes. Então, da onde é que eu vou partir? Jogos em comuns. O jogo do macaco, como é que chama? Amarelinha. É um jogo que se joga no mundo inteiro, muda o nome. Interessante, o né? desenho é feito diferente, mas, assim, tem outros lugares com outros tipos de desenho, não própria forma de macaco. Não é todo mundo que usa bucha de banana, usa pedra. Então, aquele jogo ali me dá como é que diz, espunto, uma possibilidade maravilhosa para trabalhar com intercultura. Porque é uma coisa que no mundo inteiro se faz. Uma abertura, um chute inicial para começar a desenvolver um trabalho. Mas você vê que coisa interessante. Não é o simile-simile de Hahnemann? Pois é. Não é um pensamento parecido? No espiritismo nem a mesma coisa? E sabe o que, Ju? Você nunca... É engraçado isso, essas coincidências. E você nunca se aproxima de quem não tem nada em comum. Verdade. Você procura... Depois, por exemplo, você é minha amiga. Eu aprendi a amar você porque a gente tem essa paixão pelo espiritismo. Mesmo que a gente tenha outras coisas depois que não batam tanto. Mas, olha, já tem aquele ponto de encontro ali. Então, a aceitação, o que vem depois, não importa. Até criança, quando vai procurar outra criança para brincar, se um joga videogame e o outro gosta só de jogar de bola, não brincam juntos. Não brincam, por causa da simpatia. Simpatia. E olha que a gente fala espíritos protetores, espíritos simpáticos, da gente de andar de acordo, os espíritos simpáticos vivendo o pensamento simpático. Coisa. É a mesma coisa, é incrível. E se a gente pega esse tipo de despunto, esse tipo de exemplo para começar a trabalhar, a gente vai entender muito melhor tudo. Porque está no dia a dia. Está no dia a dia. Está no dia a dia. Por exemplo, um carnívoro come com vegetariano? Não come. Come não. Não é possível. Não sou contra nenhuma carnívora. Eu gosto da minha bisteca, me perdoem os vegetarianos. Mas não dá para ficar junto. E nem tão pouco dá para dizer que nego tá errado. Não dá. Você pode ter umas contradições, mas pensamento diferente. No mundo espiritual é a mesma coisa. Por isso você vai ver núcleos de espíritos. Espíritas? Núcleos de espíritos israelitas. Núcleos de espírito protestante. Porque o nível ainda nosso, a menos nas primeiras camadas, são assim. Já os espíritos superiores, de fato, é por isso que às vezes assim, gente, não vamos santificar espírito. Emanuel era gente boa pra caramba, mas precisou encarnar. E vai precisar encarnar, como todo mundo. Lógico
Ele merece nosso respeito, nossa atenção, nosso carinho, porque está muito mais na frente da gente, serve de exemplo. Ok. Mas eu não santifico. Como você não pode santificar nem médium, ninguém. Porque quando a gente santifica e descobre uma falha, fala, meu Deus, o que aconteceu? A ilusão, você se ilude. Os espíritos superiores é outra coisa. Quando eles são superiores, vocês podem controlar na escala espírita, eles vêm antes dos espíritos puros, só reencarnam em caso de missão para a orbe. Eles precisam reencarnar alto lá, porque eles precisam evoluir. Mas é diferente de reencarnar no mundo de provas e expiações. Ó, nossa orbe como é? Provas e expiações. Ele vai reencarnar em outros mundos felizes, mundos regenerados primeiro, né? Felizes para poder fazer a experiência dele, porque se evolui já na Gênese, diz, se evolui também por outros meios. Depois que chega a determinada evolução. Então, a gente só que não sabe quais são os outros meios. E o que é que acontece? Nós vamos ver esses núcleos de espíritos por simpatia e que fazem panela. Ai, que coisa estranha. Espíritos católicos. Só que aí tem o seguinte. Tem um detalhe. Vão ter espíritos católicos que vão ser no jeito jocoso da coisa, brincando. Eles dizem assim, são terra-terra, sombralino. Por quê? Porque ainda não entende o sentimento fraternal e faz combatimento de facção. Então, vamos pegar o exemplo da gente aqui espírita, tá numa terra de católico, tem uma turba de entidade católica que combate a gente, é um fato. Conta aquela experiência aí, você lembra de minha filha de 8 anos? Do evangelho, que começou a orar em latim, que estava dando problema em casa com meu marido. É família católica, vai carro de família evangélica de herança. Olha como o nego vai procurar sarna para se coçar, né? Casa com católico, provavelmente em encarnações passadas ex-padre. A menina dela é católica de um modo anômalo. Pede para ir para missa. Pede a criança de 11 anos. Agora tá com 11 anos. Tem 11 anos, tia. Desculpe, minha filha. 11 anos, pede para ir para missa. Menina, aí tava fazendo evangelho no lar com a mãe. Como foi, cara? Foi 2 anos atrás. Estava fazendo o evangelho no lar. Vocês têm que pensar uma coisa, né? Eu comecei a fazer o evangelho no lar 2 anos e meio atrás. Aí me deram aquele fax opúsculo, né? Para dizer passo a passo. Porque parecia muito complicado fazer esse evangelho no lar. Aquele opúsculo, né? Aí eu não lembrava. Porque 15 minutos, você não acha não, que é doida? 15 minutos, meu Deus, como é que eu vou fazer tudo isso? Não tem condição não. E pensa em todas as palavras diferentes, né? E vibração e não sei o quê. Aí tá bom, eu fiz a primeira vez com aquele guia do meu lado. Na segunda vez procurei o guia, cadê, Juliana, que eu não achava. Deram fim. Aí desapareceu. Aí minha filha, que agora tinha 9 anos, tinha Sofia, eu falei, gente, eu não lembro como é que faz a vibração final. Aí eu lembro, mamãe, né? Quando o pai dela não estava nesse dia. Eu lembro, mãe, fechou o olho, elevamos os nossos pensamentos e fez a vibração direitinho. Direitinho. Quando foi da outra vez, uns 3, 4 evangelhos depois, estava com o pai na mesa também. Aí ela me fala que eu estava confundindo a cabeça dela, você lembra? Foi. Que eu estava confundindo com esse barriga. Negócio de reencarnação, porque no catequismo diziam para ela que reencarnação não existia. Isso aí deu problema com meu marido, é claro, né? Meu marido católico e tudo mais. Está confundindo. Que eu estava confundindo a cabeça dela. E outra vez, terminando o evangelho, ela começou a orar o Pai Nosso e começou em latim. Imagina. Você lembra que eu te contei isso, né? Que começou em latim. Onde é que a criança pega isso? Onde é que a criança vai aprender latim? Primeiro, onde é que pega? Explicações, vamos lá, vamos entender. Criança pega campo mental da casa. Criança pega campo mental dos espíritos que moram na casa. Porque nós, não fiquem assustados, não somos os únicos moradores da casa. Vai ter uma turma que simpatiza, nós estávamos falando isso de similitude, de simpatia, simpatizam conosco. Vamos ter uma turma boa. Eles simpatizam com a gente. Aquelas que torcem por nós, aquelas que somam com a gente para poder dizer que nada, fulano, aquilo que você está fazendo é muito bom, continua. E aquela outra turma
que puxa você para o buraco. Do contra. Aquela própria do contra, né? Que fala nada. Não tem esse negócio só de gostar daquilo, não. Tem que cair. Literalmente depende se você foi um anjinho de pessoa em outras situações. Então, você imagina que a criança pega a psicosfera, a criança tem a reencarnação. Então, criança supostamente muito católica, reencarnada, supostamente por nós, pela lógica, né? Não precisa fazer regressão de memória, basta observar para estar no olho. E aí a criança sente naquele momento alguma insegurança, capta o pensamento dos espíritos que estão ali. Por sinal, em determinada vibração, me lembro nesse período, a gente tinha visto umas freiras, umas coisas indicadas. Então, tem as facções da turma católica que quer derrubar você. Puxa tapete da rasteira, como tem do evangélico e como tem de qualquer outra religião. Mas vai ter a facção católica que é gente boa. Então, ele não vai ficar olhando você como concorrente. Ele vai somar com aquilo que você tem de bom. Não é assim? Para quem estava em simpatia. Lembra por quanto tempo eu tive que fazer a oração? Então vão vir outros que vão continuar católicos, hein, gente? Vão pra missa, trabalham na igreja. Você já pensou Deus abandonar as igrejas? Não tem sentido. Então, lógico que tem uma organização de espíritos bons trabalhando nas igrejas, trabalhadores do bem. Claro, tem que ter. Por isso que a voz de Deus, o verbo, né, sopra em qualquer lugar. Viu? Arrepio. Sopra em qualquer lugar. Só que vão ter a facção do umbral, na brincadeira, né? A facção do pessoal do contra mesmo, e vai ter a facção daquela região que vai somar com você. Você não encontra católico que soma com você? Eu já encontrei vários, incrivelmente. Aí faz assim, ó. Puxa, que coisa legal. Você sabe que lá na igreja, aí conta um caso. Aí você fala, pra você ver, e consegue construir um bate-papo gostoso. Você acha que não tem eles desencarnados? Tem. Como tem o evangélico. A nossa amiga Carla aqui, uma médium conhecida dela, recebeu uma carta uma vez de uma irmã evangélica. Você observa que é um espírito comum, que é um espírito mediano, mas que manda uma mensagem de conforto. Eu não me lembro mais como é que foi que ela me contou. Mas detalhes assim que você observa que era irmã de igreja e que não tira o mérito do espírito para ele ser da igreja. Agora, são espíritos que não são espíritos superiores no sentido de escala espírita, olhem bem. Mas são espíritos trabalhadores. Os amigos de todo dia. É lógico, são os trabalhadores da hora, né? Esse é o que é o objetivo do espiritismo. Vamos lá. Conquanto os espíritos guias deem preferência à parte doutrinária, a moral elevada que vemos presidindo a tudo quanto a revelação espírita tem concedido generosamente aos homens, também observamos que jamais se descuram eles de embelezá-las com os traços vigorosos de uma arte pura, elevada e, por assim dizer, celeste. Jamais, porém, presenciamos tantas e tão grandiosas expressões de arte e beleza, superiores a tudo quanto a nossa mente fosse capaz de conceber, como no ano de 1931, ao nos ser revelada durante longo desdobramento a história de Amor e Ódio, isso é ali também, já publicada pela FEB, desdobramento que nos levou a visitar a cidade de Florença, na Itália, examinar suas obras de arte, visitar seus palácios e admirar o jogo de luzes irisadas através dos vitrais, contemplando-a tal como era há 2 séculos. E assim, nesse exame, que muito naturalmente era realizado, distinguíamos até mesmo os brocados e cortinados dos grandes leitos senhoriais, as pinturas decorativas nas paredes, o brilho do verniz dos móveis, os raios de sol coados através dos vitrais multicores, tocando tudo que é uma forte sugestão. Olha como ela vivenciou um desdobramento totalmente lúcido, colorido. Ela entrava numa lucidez muito grande. Eu tive refletindo na vinda, estudando isso, porque estudando os livros de Ernesto Botzano no caminho, na vinda que eu estou dizendo, em viagem, né? Foram 5h30, tá estudando os livros em PDF. E eles, com a visão deles científica, sem doçura de moral nenhuma, o negócio deles, eles ficam descrevendo alguns tipos de mediunidade. Engraçado, viu? Que eu cientificamente, não, porque o médium me parece que entra em estado de catalese e não sei o que, descrevendo eu só a sacana deles. E eu fiz uma comparação, repare, a Eusápia Paladino, ela também entrava em desdobramentos.
E eu vou deixar, depois vocês, a gente vai ter uma conversa. Olha que coisa curiosa. A maioria dos médiums, incorporação ou médium de desdobramento, porque através do desdobramento, ou seja, você pode também ter um fenômeno mediúnico. Justo? É o que ela está dizendo? Sim. São sempre histórias de infância sofrida. É coincidência. Você já viu algum médium que tenha facilidade para viver uma vida 100% de luz, desde pequenininho, amorzinho? Tem sempre histórias trágicas atrás. Que justamente não é injusto, então tem alguma coisa já ligada com o passado da pessoa, que vai lhe dar aquela predisposição. A Dona Ivone, pelos seus desvios, porque eu li na biografia, e o Pedro dizia bem assim, que ainda não tinha ainda um entendimento profundo por que da catalepsia a ela, assim, muito claro. Mas eu tenho a impressão que deve ser ligado ao tipo de trauma que a pessoa coloca no perispírito dela pelo seu desvio. Tem a ver com isso. Por isso você vai ver ela dizer que a mediunidade dela era de resgate. Então, como a gente estava falando dos estados de catalepsia, que deve ter um componente físico da vivência da pessoa passada. Pelas suas coincidências, sabe? E que a maioria dos médiums, e depois se vocês tiverem algum que não é assim, eu queria que vocês me señalassem, que vocês me dissessem, que normalmente tem um histórico de vida muito sofrido. Da infância, marcas de infância. Eu não conhecia, ao menos até agora, nenhum médium que tenha tido uma infância. Que tem gente que tem, gente. Eu conheço gente que fala assim, meu Deus, essa pessoa foi feliz a vida toda, depois saem os problemas. Mas você fala, por que eu não... Né? É possível que tem um histórico de vida, sempre desde a infância, de muito sofrimento. E se vocês observarem na vivência de vocês como médiums, tem sempre uma coisa que marcou muito. Um estado traumático. Tudo tem estado traumático. Olha, o doutor Sérgio tratava com o menino, que o menino tinha como predisposição de desdobramento. Quando a gente fala de predisposição, viu, Carla? A gente fala de predisposição física. Repare bem, a gente fala de inteligência moral. Isso tá através dos exames que vê que é uma predisposição genética ao desdobramento. E que depois, como genótipo, né? Como fenótipo, vem a incorporação. O menino tinha essa predisposição porque, como é que se sabe? Por causa das características físicas dos sintomas. Mas o menino teve incorporação porque começou a conviver com um primo desequilibrado dentro de casa, com alto desequilíbrio, não entrou nos detalhes, que mexeu tão intimamente com o menino caminhava esse primo muito com entidades, que o outro que era pequeno incorporava. O convívio energético desenvolveu no menino um fenótipo de incorporação. Predisposição, desdobramento. O fenótipo de incorporação. A mulher, predisposição de desdobramento, fenótipo de incorporação. E ele fez estudos, às vezes, e até então, quando eu vi essas aulas deles, ele disse isso. Eu tenho outras teses ainda em cima disso. A mulher que teve na juventude abortos. Predisposição de desdobramento, mas abriu porta para incorporação. Por quê? Porque quando ela incorpora, na gestação, não se concluiu o fenômeno natural, né? Com o nascimento da criança, as portas ficam abertas. Incorporação. Então, são genótipo e fenótipo. Se nasce com aquela predisposição, mas tem outros também, depois disso. Abusos, violências físicas. Então, por exemplo, quem tinha de incorporação passa de desdobramento, claro. Muita violência doméstica, a criança foge de casa. Como que ela foge? Foge de espírito, fica ali com o brinquedo brincando, mas a criança está totalmente alheia do que está acontecendo. Como é que pode, né? O mundo está se acabando e a criança está ali. Está fora do corpo. Aí se usa a expressão, se fecha no mundinho dela, né? Criança que, de tanto acostumar a essas fugas, aí vão vir patologias piores. Aí vão vir patologia normal. Porque aí já é fuga, já não é natural. Não é isso? Fugindo do problema. O autismo, né? Aí vai vir problemas psiquiátricos. Eu conheci uma senhora italiana lá em Nápoles, que uma amiga minha me trouxe pedindo ajuda. Ela queria saber o que acontece com ela. Não queria ajuda coisa nenhuma, queria só entender. Ela disse que ela estava fazendo as compras, shopping, e existe isso, Carla, pegando os objetos, mas ela via de cima ela mesma, fazendo os movimentos.
Até então eu falei, isso é um fenômeno de desdobramento e eu não tinha entendimento como acontecia. Por que, Cáspita? A pessoa não tem que estar em torpor? Como é que acontece isso? Simplesmente era uma emancipação do corpo mental. Ela ficava fazendo mecanicamente. Você pode ficar em torpor, por exemplo, dormindo, mas você pode ficar em torpor com um livro assim, não pode? Mexer no livro. Nego tá vendo só os movimentos motórios. Você tá tendo só movimento motório, pegando a coisa. Aí você tá fora, eu vou ficar fora. Aí depois descubro que ela tinha problema com o marido. Que quando ela saía com o marido atormentava tanto ela. O menino fazendo barulho. E aí o que acontecia? Ela, saía. Distinto do corpo, ficava por fora. Comigo aconteceu isso várias vezes, pessoalmente. Quando tinha um tumulto assim, canal da mesa, tinha um período assim, aquela confusão, não sei o quê. Aí eu tinha uma percepção de qualquer entidade ficar insuflando determinadas coisas erradas. Eu, pra fugir do insuflamento da entidade, eu saía do corpo. Eu saía do corpo, eu entrava como se estivesse dentro de um túnel, distante, ficava na boa, o mundo se acabando. E eu comendo. Mas eu tava de fora. Você entende? Você tá lá, porque motoramente você tá pegando o garfo e levando a comida na boca. Mas você não está ali. Aí eu tinha a impressão de ouvir de um tubo, porque você ouvia com eco de longe. Então, para não pegar a percepção da incorporação, eu dizia, peraí, nego, tá pensando que vai me pegar? Eu saio. Saía. Porque aí o problema não vinha de fora pra mim. Ficava light. É por isso que, pegando esses pontos, você vê que esses estudos pegam pra tudo que é lado, né? Esse ponto de novo, a gente falou em italiano aí, ó. Pegando de novo esses exemplos, você observa, interessantemente, que é o uso de entorpecente, de droga, de bebida, de cigarro, é a fuga. Na verdade, você quer ficar em desdobramento. Porque você querendo ficar em desdobramento, o que acontece? Você foge da sua realidade. Então, o que vai lhe dar quimicamente, forçadamente, esse desdobramento? O prazer que dá a droga. Então, a droga te tira do problema. Tá beleza, não tem problema nenhum. Eu tô fora da matéria que me estressa. Só que aí passa o efeito, não é natural. Não é como você sair do corpo natural. Aí você busca de novo. Aí você busca de novo. Na verdade, essa mesma sensação de prazer que dá esse contato com as energias espirituais, que nesse caso, através do químico, de coisas externas, você tem contato com a energia espiritual que não é boa. Senão você tinha realização completa. Claro. Você tanto sente frustrado que dá o problema que dá. Não é? É a busca de estar em contato com a espiritualização. Aí o Dr. Sérgio diz o seguinte, então, qual é a forma de fazer um jovem, Deus, fazer trabalhar com a mediunidade? Trabalhar com a mediunidade. E não pode ser ontem, não. Tem que ser agora, na marra, sem curso de 5 anos. Com terapeuta, logicamente. Para que ele encontre naquele prazer que buscava com o artifício da droga, ele encontre na vida. Esse contato, que a gente precisa desse contato com Deus, de sair do corpo. Na verdade, só que, por exemplo, estamos na beira do mar. Quantos seres humanos estão passando aqui na beira desse mar e não pensam nem um pouco em espiritualizar-se? Mas o ser humano busca o contato com a natureza. De maneira indireta, inconsciente. Sabe o que é isso? Buscando Deus. Aquilo que Freud chamava, deve ser isso aí, a marca da falta, né? Eu estava pensando agora. Curioso, né? Sempre falta. Ele vai buscar. Aí você vê aqui, tá sentada refletindo na beira do mar, veja aquelas pessoas falando da vida dos outros, caminhando, não sei o que, tá lá. E que coisa interessante, gente. Que coisa curiosa. O ser humano busca Deus mesmo não querendo. Eu vou pra montanha. Eu vou pra praia. Não importa. Só que ele não entendeu que ele não busca só Deus assim. Ele busca Deus lidando com o seu semelhante. Ele só vai encontrar Deus realmente, que ele vai encontrar superficialmente. Aqueles momentos de paz. Mas ele só vai encontrar Deus mesmo na hora que ele pegar alguém no colo, enxugar o suor de alguém, ou matar a fome de quem precisa. E essa fome pode ser até fome espiritual. Porque nem todo mundo tem fome do estômago. Nem todo mundo. É o único jeito de encontrar Deus. Não foi dentro dos conventos. É isso que às vezes os espíritos, para poder aceitar, é difícil.
Não é nos conventos, nem nas orações, nem nos louvores. Aquilo é um modo externo de você fazer. Mas o único jeito de você encontrar Deus é procurando Ele no seu irmão. Não tem outro. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a ti mesmo. Porque não tem como chegar ao Pai senão através de mim. Eu vos amei. Eu não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. Puxa vida. Jesus que disse que você é amigo, depois disso eu fiquei muito mais sossegada. Eu falei, rapaz, deu moral. O cara é meu amigo, ele disse. Não é? Pode botar seu joelho no chão, rezar o quanto você quiser. Pode buscar Deus ali quando você quiser. Mas se você não pegar seu irmão no colo, você só vai encontrar aquela metade. E sabe o que, Ju? Também a questão da proximidade. O trabalho que eu estou fazendo com refugiados políticos, né? Ontem, escutando a história de um deles, e aí eu comecei a recitar, porque você tem que usar a linguagem. Eu estava com uma pessoa cristã na frente, se eu tiver com muçulmana... Tem que usar a linguagem deles. A linguagem muçulmana. Comecei a recitar o Salmo 23 para ele, e ele se emocionou, chorou. E falei que ele não estava sozinho, né? E vinha aquele amor que fluía do meu coração, e eu sentia a mesma presença de Deus e a necessidade de buscar Deus, mas através da necessidade dele. É ali, né? É ali. É ali que você acha. É ali que você acha. É na fraternidade. É na fraternidade. Porque por isso que se falava dos templos vazios. Por isso que Jesus dizia, Deus não está nos templos. Quer olhar o teu pai, vai e fecha ele na tua estante, sai do teu coração, lá do teu quarto e ora ao teu pai. É o único jeito de se encontrar. Está nos corações, no ser e nos outros. É. O centro espírita, a igreja, é um ponto de encontro para a gente ganhar força. Ah, que bom. Posto de gasolina. É, encher o tanque, vai para a rua. Vai trabalhar, vai botar em prática. É difícil, mas não é impossível, né? A homeopatia está aí dando exemplo. A gotas homeopática você vai longe. Então vamos concluir o estudo de hoje, né? Vamos concluir. Semana que vem vamos ter a honra, a alegria de estar aqui com o Carla. Depois a gente volta para fazer o estudo em casa, aproveitando esse momento de paz, de férias. Deixando um beijo para vocês e convidando um de vocês para fazer a prece de encerramento. Tchau, pessoal. Um beijão. Inshallah, nos falamos semana que vem. Inshallah em árabe é se Deus quiser. Olha, você é chique. Graças a Deus. Um beijo. Tchau, tchau.